Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Há uma diferença entre informação e revelação. E a palavra de Deus nos ensina a estarmos sempre atentos às informações que recebemos, mas também à revelação que o Senhor nos confia. Preste atenção. Em Mateus capítulo 14, tem uma passagem muito conhecida, que é quando o Senhor diz a palavra que insiste que os seus discípulos entrem num barco. Interessante é o termo que ele insistiu, vai diferente de convidar. Insistir é tentar convencer, é tentar motivar, né? É quase que uma obrigação. Insisto que você entra. Foi assim que o Senhor fez com os seus discípulos. E ele não entra no barco. Diz a palavra que ele vai para o monte orar. Os discípulos então estão no barco. E nos ensina a Sagrada Escritura que já era alta noite e que o vento fustigava a água no barco, a ponto de quase virá-lo. E eles então tiveram medo. E olha que a maioria eram pescadores. Imagina como é que estava esse vento. Mas também a palavra diz que num determinado momento eles veem um vulto vindo andando sobre as águas. E por não reconhecerem, novamente tiveram medo, gritaram, pensando que era um fantasma. Está escrito assim na palavra. Quando então o Senhor afirma: tenham coragem, não precisam temer, porque sou eu, Jesus. E nesse exato momento Pedro diz o seguinte: se tu és o Cristo, permita que eu possa ir até a ti andando sobre as águas. E o Senhor diz: venha. Veja bem, eram 12 discípulos. Pedro toma essa iniciativa. Vamos conversar sobre isso. Qual era a informação que Pedro estava recebendo? A informação de um vento que empurrava a água sobre o barco, a ponto do barco quase virar. Uma dificuldade tremenda que estava gerando medo. Essa era a informação que o vento dava para Pedro. Mas o Senhor lhe dava a revelação que em cima daquilo que Pedro temia, que era o vento e a água, o Senhor vinha andando sobre as águas e não se preocupando com a ventania que estava sendo promovida no local. Ora, veja só o que Deus queria falar com eles. Por que colocou eles nessa situação? Para ensiná-los a diferença da informação para a revelação. É o que Ele está fazendo conosco. Qual a informação que nós estamos recebendo? De um vírus que está contagiando o mundo, e esse vírus não se sabe ainda o tratamento. A Organização Mundial da Saúde está pedindo e orientando o isolamento social para que, enquanto isso, as autoridades busquem aumento de leitos, número de vagas em CTI, aparelhos respiratórios, medicação para insuficiência respiratória, porque não se sabe tratar da doença ainda. Então, quanto menos contagiado, menor vai ser a sobrecarga no sistema público e privado de saúde. Essa é a informação que estamos recebendo, a informação de que essa peste vai começar a trazer problema para a economia do nosso país, segundo estudiosos, economistas, dizendo que levaremos anos para poder nos reerguer, se a quarentena demorar demais, se ela for prorrogada. Enfim, são as informações que estamos recebendo. Igual Pedro, informação do vento, nós estamos recebendo informação desse vírus, mas também há uma revelação pela palavra, aonde nos garante que todas as nossas necessidades Ele já supriu, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo, porque a sombra dele e o cajado dele nos consola. A sua presença é real, a sua autoridade é real, ele se revela dizendo que já tem tudo sob controle. Então que possamos estar ligados nas informações, nos adequarmos dessas informações, mas estarmos atentos à revelação que a palavra nos dá. Porque em meio a todo o caos, o Senhor anda sobre a adversidade, sobre a dificuldade. Ele é a verdadeira solução. Creia, confie, se motive pelo poder e na autoridade de Jesus.
Deus te abençoe e te dê muita fé, porque assim Pedro, num determinado momento, vacilou, mas a palavra diz que enquanto ele afundava, o Senhor imediatamente o reergueu pelo braço. Se você está fraquejando, saiba que neste momento, pelo poder que é na palavra, o Senhor te reergue em fé para crer. Você não será derrotado. Você é mais do que vencedor, estando em Cristo Jesus, o Senhor. Deus te abençoe e te dê muita tranquilidade. Atento à informação, mas atento também à revelação de Deus. Deus te abençoe.